Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast do Surfing Sem Fim. Mais um episódio hoje com uma lenda do kite brasileiro e mundial, do kite wave e do kite em geral. Guilherme Brandão dispensa apresentações, todo mundo conhece, todo mundo já teve algum caos com você, a galera do Surfing Sem Fim, e nada mais justo do que você estar aqui contando a história, né? Eu acho que a tua história se mistura um pouco com a história do Surfing Sem Fim também, né, Guilherme? Sim, eu tô desde acho que ano zero do Surfing Sem Fim. O Marco chamou a Jalila, né, para montar a logística das rotas e tal, e o primeiro vídeo eu acho que a gente gravou mais assim para começar a divulgar a história de fazer os downwinds e tal. Fui eu, a Marcela e a Melissa, uma americana que competiu o tour comigo na época. Isso pros idos de o quê? 10 anos atrás, mais ou menos? Foi, eu acho que era 2013, 2014. Por aí. E foi justo quando eu estava numa transição, parando de competir, começando a, né, buscar outras coisas para fazer e tal. E depois da primeira experiência que eu tive, eu fiquei tão tocado pela experiência, foi tão forte que eu falei, pô, eu acho que esse aqui é um caminho legal para seguir, né? Porque eu acho que o atleta, ele tem esse momento, né? Quando ele tá chegando perto da transição e vocês terminam a carreira de vocês, assim, muito jovens, né? Apesar dessa carinha aqui, ele fez a barba, né? Ele tem 40 a mais, assim, mas enfim. Essa tua transição, você chegou a ficar, assim, pensativo, reflexivo, tipo, o que eu vou fazer? Sim. Ou foi algo natural, assim, essa coisa de ser coach? Eu acho que eu estava pensativo, lógico, mas foi super natural, porque as coisas foram acontecendo, assim. Eles me convidaram para participar desse vídeo, dessa experiência, e depois já entrei para trabalhar junto com o grupo, aí sempre com o guidance do Marco Dalpozo, que, pô, para mim é um mentor incrível, assim. Ele me ensinou muito durante a carreira, aprendi muito com ele, principalmente nessa transição, né, pós e tal, e ele que instigou essa paixão pelas experiências, né, em mim, pelo menos. Até então, eu mal conhecia, downwind era meio inexplorado, né, no país, no kite em geral. Então, E a tua competição também, eram baterias e focado nas ondas, você não fazia downwind. Exato, era outra pegada, tinha que estar preparado para a competição e não para fazer downwind. Mas quando eu fiz o primeiro, eu entendi, eu falei, caramba, isso aqui é especial demais, né? E ele me propôs esse desafio de espalhar para o maior número de pessoas essa experiência, de dar acesso à experiência para o maior número de gente possível. E acabou que você se deu super bem, porque assim, nem todo atleta vira um coach. Você Sim. tem que se apaixonar pela coisa de ensinar, tem que ter uma didática. Como é que começou isso em você? Aí você começou a fazer as travessias e tal, Sim. E aí de repente você apresentou o job de coach. Exato, E aí, como é que foi? Foi mais uma transição, assim, porque até então a gente estava fazendo as travessias, os rolês, mas com foco na experiência em si, né? Não na performance e na evolução. Mas aí era uma coisa meio natural que acontecia, porque a galera vinha comigo nas trips e perguntava, e eu explicava e tal, e rolava aquela troca, eu via que a galera evoluiu um monte durante as trips, voltava para casa com outro nível, outro entendimento das técnicas e tudo mais. E aí eu percebi que dava para juntar as coisas, sabe? De fazer o rolê de downwind junto com o rolê de coach. E é o melhor esquema possível, né? Porque você tá só downwind, você não precisa gastar tempo orçando, aprender, você tá maravilhoso. só brincando, só botando em prática as técnicas mesmo. E aí eu filmando atrás e depois assistindo, revendo o que fez e fazendo uma análise mais profunda ali, pô, faz uma diferença grande, assim, no velejo da galera. Essa é a tua forma de dar aula. Você, além de acompanhar os caras, você também filma e depois vocês veem essas imagens e você fica ali no vídeo dando as instruções. Aí você fez errado, isso aqui você pode melhorar. É meio que assim, né, o esquema. Eu até uso rádio em algumas ocasiões, assim, mas mais específicas. Quando eu tô só com uma pessoa, quando tem mais de um na água, aí eu aborto o rádio e vou só na GoPro mesmo, porque o foco é a imagem e o detalhe ali, entrar
no detalhe mesmo da técnica e do posicionamento, enfim, de tudo que está acontecendo ali durante o velejo, que às vezes você está fazendo uma coisa e acha que está fazendo outra, né? Então você só percebe o que você realmente está fazendo na hora que você se vê. E quando tem alguém mais experiente que aponta os erros ali, aponta os caminhos, fica muito mais fácil de evoluir. E aí, essa é a técnica. Eu tô te perguntando tudo isso em detalhes, porque assim, a gente viu esse ano agora o resultado disso tudo, né? De todo o teu talento como atleta e toda a experiência, né, como atleta do Kite Wave, e juntou com a experiência de coach desses anos todos, e aí temos um Gabriel Benetton, o seu pupilo, né, que foi campeão esse ano. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais dessa história com ele. Sim. E do orgulho que você provavelmente sentiu. E você ajudou também durante o campeonato. Ajudei. A maior parte disso aí é dele, né? Porque tá mega orgulhoso com essa história. O talento natural ali é muito maior do que eu acho que eu ajudei. Eu acho que eu ajudei um tanto, mas ele é um moleque fora da curva mesmo. Ele é muito talentoso, moleque, muito fácil de trabalhar, sabe? Campeão mundial esse ano. Pô, além de talentoso, virou um super amigo, né? A gente se diverte um monte nas viagens. E com ele o coach era um pouco diferente, porque ele já sabia velejar bem, você estava lapidando o moleque para ele ser um campeão. Exato. Eu acho que eu pude aplicar com ele a essência mesmo da minha experiência de atleta, né? De atleta alta performance. Com a galera nas experiências é uma coisa mais básica, mais de técnica mesmo, mas com ele foi uma coisa mais ampla de técnica, sim, mas muito do mental, muito do mindset, de como estar preparado para as competições, de como acordar no dia da competição, o que fazer, mentalizações, respirações, enfim, tudo que envolve essa dinâmica para poder chegar na hora e fazer o que você se preparou para fazer, né? Sim. Porque não é fácil, às vezes você se prepara para fazer, você tá bem, a hora que chega na competição... A gente já conversou sobre isso, não é só a performance dentro d'água, envolve mil outros fatores, corpo, mente, espírito, tudo integrado. Exato, e aí eu acho que a minha experiência, né, durante todos esses anos fazendo isso, deu pra somar bem ali, o talento natural que ele tem, a vontade que ele tem e, pô... Culminou no resultado. E você ainda deu uma ajudinha ali no campeonato, como é que foi? Ele participou, ou seja, provou que está em ótima forma ainda, mesmo depois de já ter se aposentado. Como é que foi isso? Foi legal demais, foi especial demais, porque, explicando, né, o que você falou, no caminho para ele ser campeão mundial, a combinação de resultados que ele precisava, o Ayrton, que era quem estava liderando o circuito. Cosolino. O Guilherme de Master ali, mas no meio dos prós. Que é o atual. Pode. Que o Ayrton é o atual campeão mundial, né? E ele precisava cair numa fase muito antes do que ele tinha qualquer possibilidade de cair. E eu, como wildcard, eu venho numa chave que não tô como cabeça de chave. Sim. E vi mas que convidado, né? O convidado, isso. E aí eu ia cair com ele numa fase cedo, né? Então aí a gente, o Gabriel, quando viu isso, ele falou, cara, você vai tirar o Ayrton. Te botou uma pressãozinha ainda de leve. Eu falei, o quartel-general tá exigindo, hein? E... Porque, ele tá no ápice da forma dele, né? E eu já não competia faziam 10 anos, apesar de estar competindo em casa, que dá uma vantagem para mim, né? Porque... conheço o lugar e tal. Mas é um ex-atleta com um atleta ainda. Ele tá, mas um ex-atleta... Ele não admite, mas com uma motivação diferente. Eu acho que o principal, assim, de eu ter conseguido, no final, acabei ganhando a bateria do Ayrton. E aí o Gabriel precisava passar mais duas para ser... Precisava passar mais uma, na verdade. Precisava ficar uma bateria acima dele. E aí ele foi lá e fez a parte dele, ganhou o título mundial. Você fez a sua e foi todo mundo feliz. Mas... o que eu falei pro Gabriel, que pra mim, eu acho que se eu fosse entrar numa bateria com o Ayrton Cosolino hoje, o meu nível de motivação não era suficiente para o que ele tinha em jogo, né? Ele estava disputando o título mundial. Claro, o Gabriel fez toda a diferença ali. Exatamente. Por ser, tá fazendo um trabalho em equipe ali, eu ter a chance de dar o título para ele, essa motivação, eu acho que fez toda a diferença para me dar um gás extra ali, me dar uma vontade extra e rolou. Foi incrível. Legal demais, né? Culmina essa tua história que começou no mar, né? Uma história desde antes de nascer
Vou voltar nisso No aí. mar, né? No mar não, porque eu acho que é importante a gente entender quem é o Guile antes disso tudo, né? Pra gente poder entender mesmo o teu universo e por que é tão orgânico, tão fluida a tua relação Sim. com o mar e com o esporte e tudo mais. A Sim. cria ali de Ilhabela e, enfim, Ilhabela é a capital da vela, que conte pra gente. apesar de ser a capital da vela, não tem muito vento, né? É o melhor lugar de Cara, eu São fui Paulo. pra Ilhabela um dia e eu dei maior sorte, foi um dia épico, assim. Eu quente, é peguei quente. um velejão. O talento, né? A sorte acompanha o talento. Tá, mas conta aí, foco na história que importa. Meus pais, eles fizeram a maravilhosa opção de mudar para Ilhabela um pouco antes de eu nascer. Eles são de São Paulo, capital. Eles são de São Paulo. E eu cresci lá. Eu fui para São Paulo para nascer, voltei para Ilhabela bebê ainda. E a gente cresceu ali, foi uma infância incrível, porque meu pai, meu avô tinha um barco, windsurf, todos os esportes de vela não, de mar ali à disposição. Então, até os 12 anos foi incrível, assim, pra mim, porque a gente fazia isso tudo em família. Era, tipo um parquinho de diversões. Demais, incrível. Na beira de casa, assim, na porta de casa. E quando meu avô morreu, eu tinha 12 anos, aí venderam barcos e tal, e eu tava já começando a surfar e eu fiquei super pilhado com o surf. Porque, né, precisava preencher aquela lacuna que ficou ali, de não ter mais o esqui, não ter mais o wind. E aí eu comecei a surfar, me apaixonei pelo surf, ia todo dia, saía da escola, pedal até a balsa, pegava a balsa, aí caminhava até a rodoviária, pegava um ônibus, 1 hora de ônibus para chegar em Maresias, fazia isso todo dia. Nossa. Eu tenho uns calendários anotados, assim, com todos os dias, tipo, Até quando você entrou na adolescência, você não quis ficar meio do contra, assim, porque todo mundo era do eu do acho que o mar. surf ainda não. Em Ilhabela não era tão assim, né? Porque o surf estava longe da gente. Sim. Não sei, de repente se fazia um pouco de parte da adolescência, né? Mas era o que me preenchia ali, eu fazia qualquer esforço para estar na água. E aí eu desenvolvi no surf, cheguei a competir e tudo mais. E fui para a Austrália para estudar. E quando eu cheguei na Austrália que eu estava estudando, eu fui estudar hotelaria e turismo. E aí fiquei lá 2 anos estudando, mas no segundo ano eu já falei, porra, cara, eu devia ter me empenhado um pouco mais no surf, né? Devia ter ido por esse caminho, porque é realmente o que eu amo fazer e era o que eu queria estar fazendo, eu não queria estar Estudando. Não era nem estudando, eu já estava fazendo os estágios e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, Eu não queria estar nessa área, queria estar fazendo... tava legal, mas aí eu olhava a galera indo surfar, os profissionais, e falava, puta, era isso que eu queria estar fazendo. Hoje em dia é o que você faz, de certa forma, o turismo voltado para... Foi, no final juntou as duas ser, coisas, exato, mas aí eu falei, pô, eu vou fazer uma última tentativa, eu tava com 20 na época. Falei, vou voltar pro Brasil, fazer uma última tentativa, me dedicar 100%, vou fazer 2 anos de dedicação, se não der... porque tu já tava meio velhinho pra já atleta. tava passado, pro surf sim, pro surf já tava passado. Só que aí eu cheguei em Ilhabela e aí tinha surgido o kite. O kite te salvou. Aí eu falei, é por ali que eu vou. Cara, que senso de oportunidade mesmo. E, pô, era como se eu tivesse de novo 10 anos de idade, né? Porque a galera toda tava começando o kite. Tava chegando no Brasil, já tinha uma galera que já tinha adiantado um pouco, já tava uns 2 anos rolando. Você criança não tinha essa opção do kite, mas você voltando, o kite já tava começando e aí deu pra entrar do inicinho ali. E foi muito legal, porque foi uma fase do kite que a galera toda tava focada em fazer o esporte crescer. Então mesmo a galera que estava competindo, a galera do tour e tal, era família trabalhando para fazer o esporte crescer, porque o kite vai virar alguma coisa, vai ser um esporte grande e tal. Então não tinha aquela rivalidade, sabe? Era todo mundo numa vibe muito legal. E aí foi, eu fiz 5 anos de freestyle. Os equipamentos como é que eram na época? Era muito diferente dos de hoje em dia? Muito. Era 2 linhas? Não, já tinha 4. Pra você ter uma ideia, os menores kites que a gente usava era kite 10. Os menores? Os menores. Meu Deus. Nessa época de competição, né? Um pouco antes, eu cheguei a aprender com kite 2 linhas, aquela história
do kite Rudimentar sem mesmo. depower, era a época que o kite era perigoso mesmo, né? O esporte até ficou com uma fama meio de perigoso, porque rolaram Mas só vários é perigoso acidentes. quando você tenta aprender a ser instrutor. Se você chama um instrutor, um coach, não Exato. tem erro, né, só- Guilherme Brandão? Aproveita Exato. e faz a tua fita aí, porque Não, e fica a fita é perigoso e mesmo. a fita de toda a rede que a gente tem aqui, né? WC Brasil, É. a escola no rancho, o WC do Rancho do Peixe ali, pô, Tipo, hoje em dia... não tente fazer aula sem Não. um professor, isso não existe. Eu falo Não, pra todo não, mundo que não. quer, Hoje em porque as dia- pessoas acham que dá. Deu, né? Eu sobrevivi. Não, você, mas numa época que não tinha Tipo, coach, aula, exato, você fazer direitinho. Não, você era- corria um risco porque não tinha outra forma Não de tinha você outra aprender. forma, não tinha outra forma. Tinham pouquíssimos instrutores. Um deles é um brother que eu voltei, ele era referência, porque eu da Austrália eu escutava, pô, o Miller tá fazendo isso, o Miller tá fazendo aquilo, tá saltando, não sei o quê, kite, nossa, kite. E aí quando eu voltei, ele era um dos que já estavam mandando bem e que davam aula. E ele me botou a pilha, ele me botou o kite na mão, falou, vai. Só que a aula dele pra brother era tipo, ó, vai. Se vira aí. Aí ele me dava o kite e eu ficava lá, brincando na areia. Eu lembro das coisas que eu fiz pra aprender, eu falo, meu Deus, cara. Hoje em dia. Nossa, fazendo body dragging na Armação, que é uma praia totalmente rajada, sem vento, e fazendo zigue-zague nos barcos e... Putz. Deus protege, mas hoje em dia não precisa fazer Não, isso. hoje em dia, pelo amor de Deus, ninguém faça isso. Vai numa escolinha, pega um instrutor. Hoje em dia é 100% seguro. Pô, toda a mecânica, o processo ali, o nível que os equipamentos estão de evolução também, porque é tudo muito mais seguro. Você tem eject, você solta a barra, o kite perde a pressão. Na época, Não tá mais tão perigoso. não, na época era duas... Ou mesmo quando já era o 4 linhas, você não tinha tanto depower. Então, por mais que você soltasse a barra, o kite continuava te puxando. Se ficasse over, você ia ser arrastado. Não tinha depower, a gente usava os chicken loops presos no trapézio, assim, por um gato. Então, você ficava... Mas então o kite te caiu como uma luva nesse momento da tua vida, né? Foi. Aí eu falei, pô, vou fazer... Em vez de fazer 2 anos no surf, aqueles 2 anos de experiência, eu vou fazer no kite, vou ver onde leva, né? Aí eu fiquei 1 ano me dedicando 100%, treinando, vim pro Nordeste aqui, falei, pô, a gente tem... Essa foi uma das realizações também dessa época, né? Que eu olhei e falei, pô, a gente tem a Indonésia e o Hawaii do kite aqui no Brasil. É muito fácil para mim agora me dedicar 100%. Eu vou pro Nordeste. E um lugar, assim, quase nada agradável, com água quente, exato, essa galera maravilhosa, enfim, toda uma estrutura incrível, né? Exato. Aí eu vim, passei quase 1 ano treinando direto no Nordeste, e aí competi o circuito brasileiro do ano seguinte, sem muita pretensão, mas de ver como é que eu ia mesmo assim, e acabei ganhando o circuito. Eu não ganhei nenhuma etapa, mas ganhei o circuito pela constância ali nos resultados, e aí eu falei, bom, agora acho que o caminho tá claro, né? Engrenei. Aí foram quantos anos como atleta profissional? Aí foram 12, 13 anos competindo depois disso. E agora segue no mar, né? Agora vamos para uma linha mais existencialista, filosófica, porque assim, você nasceu numa área e a tua vida, a tua essência, o esporte e isso aqui, né? Faz parte de você. Aí eu queria que você gosta de meditar também, é um cara muito que busca, né, esse lado. Queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do kite na tua vida, da essência, do propósito, do que significa para você o mar, o velejo, isso tudo aqui, o surfing sem fim, enfim. Dá um corte que eu preciso de uma água. Ele vai pensar no que vai falar agora. Pô, o kite eu acho que ele já foi muitas coisas na minha vida, né? Já foi primeiro o meio de eu viabilizar o meu sonho de ser um atleta profissional, né? No começo ali eu vi essa oportunidade e realmente agarrei ela, que não é difícil, né? Porque o kite, uma vez que você sente a potência ali, que você sente como que funciona a brincadeira, você fica apaixonado, não tem meio termo. Você quer estar ali, você quer estar fazendo isso. Já foi o meio de eu me provar nas competições, de eu, né, correr atrás das minhas metas, dos meus títulos e alcançar os lugares que eu queria alcançar. E hoje eu acho que
ainda continua sendo uma ferramenta importantíssima da minha vida de realização pessoal e profissional, que através dele eu consigo, né, proporcionar essas experiências incríveis com clientes, amigos ou atletas que eu estou treinando e que são experiências que ficam para a vida inteira, né? São, o tipo... Que muitas vezes transformam a vida das pessoas, viram lifestyle, né? As pessoas mudam de vida. Total. No começo sim, mas eu acho que na fase que eu pego já, que está na fase dos desafios, né? Já mudou de vida, já está ali, já está no esporte, já está fazendo, está apaixonado. Mas tem desafios e tem barreiras e tem coisas a conhecer, né? Lugares a visitar, e o kite ser o meio de te levar de um ponto ao outro e aprendendo no meio do caminho. São experiências que fazem, eu acho, que as pessoas aprenderem muito, crescerem muito, não só como atletas, performers na água, mas como pessoas também. E acaba criando uma conexão muito especial entre eu e elas. Muito especial mesmo. A gente vai, na hora que a gente despede, a galera... A gente se despede de um amigo. Despede de um amigo que você sabe que vai ser um amigo para a vida toda, porque é uma conexão muito, muito real, profunda, especial. Eu acho que é isso, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que é essa emoção, essa sensação de viver nesse universo que a gente vive. Obrigada, viu? Tô esperando o meu coach também. Você já faz parte do clube, né? Eu sou do Clube do Guilão agora. Agora eu vou desfrutar do Coaching Club. Clube do Guilão. Obrigada. Valeu. E bom trabalho, que ele vai lá ser bandeirola do Geril Wing Foil Cup, aqui na Lida. Valeu, gente. Até o próximo episódio.